Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos começar a nossa assembleia aqui, né? Eu queria poder ligar o meu vídeo aqui, mas por limitações do Discord, com acima de 50 membros participando da assembleia, eu não posso ligar o meu vídeo. Portanto, eu vou manter, né, sem meu vídeo mesmo, até porque a gente ter esse número de pessoas aqui participando é muito bom sinal, né? Que bom que vocês estão aqui para a gente tocar a ideia, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Chua, meu nome é Vinícius, sou uma das lideranças da Unidade, União Democrática dos Artistas Digitais, e vou estar presidindo os trabalhos dessa assembleia hoje, junto com vocês. Então, vou apresentar também o meu companheiro aqui, o Carlos. Ele está ajudando a coordenar os trabalhos dentro do Unidade. Então, eu já vou declarar aberto, porque a gente já está um pouco atrasado. Vou declarar aberto os trabalhos dessa Assembleia e da nossa ata, né? Eu vou explicar como é que vai se proceder essa Assembleia aqui, né? Para ficar claro e bem organizado para todo mundo, né? A gente vai fazer uma abertura, vai chamar os convidados de outras entidades que estão fazendo uma frente nas mobilizações que estão acontecendo. São as pessoas da União dos Trabalhadores da Animação Brasileira, né, da UTAB, que vão estar conversando com a gente aqui hoje, apresentando o trabalho deles. Né, o pessoal da ABCA, que é a Associação Brasileira do Cinema da Animação, que também vão dar o recadinho deles aqui. E de qualquer influenciador digital do ramo de arte que queira dar a sua palavra. Teremos os nossos primeiros momentos para isso e também daremos alguns avisos sobre o chat e como vai funcionar. Para se falar na Assembleia, a gente vai pedir que a gente use o modelo de inscrição para fala, né, para que a gente mantenha isso aqui organizado, que é muita gente e são muitos interesses. Então, a gente vai mandar aqui no link do chat, tanto do YouTube quanto do Discord, o link para vocês se inscreverem para as falas, tudo bem? Além disso, né, no segundo momento, a gente vai apresentar o nosso movimento, que é a Unidade, né, o que a gente tem como objetivo, como surgiu. Nós vamos falar das outras representações também, das articulações, vão dar um espaço para os nossos companheiros de luta, tanto da Unidade quanto da ABCA, quanto dos dubladores, né? Acho que não tem nenhum representante aqui presente, mas caso tenha, vamos dar um espaço para eles também, porque eles estão ajudando na nossa luta. Além disso, teremos uma terceira parte que apresentaremos a mobilização coletiva, a conversa sobre o avanço das IAs e sobre dados pessoais, e o levantamento da PL 2338 e as possíveis modificações que a gente tem discutido em nossos grupos de trabalho e com as outras lideranças. Na quarta parte dessa assembleia, nós iremos abrir para falas e debates, cada um vai ter 5 minutos, eu vou estar responsável por cronometrar isso, e para quem deseja fazer uma réplica, a gente também vai considerar 5 minutos, e a tréplica vão ser 3, para a gente evitar ser um debate longo, porque senão a gente vai ficar que eu sei que nem todo mundo tem disponibilidade de estar aqui presente. Depois faremos as considerações finais da nossa assembleia e encerraremos as nossas atividades. Tudo bem? Então, nós vamos começar, né? Agora que a gente passou por esse processo de apresentação de como irá se suceder essa assembleia, eu gostaria de chamar os convidados especiais da UTAB, da ABCA, se eles já estiverem aqui, e da Dublagem Viva e dos influencers também que quiserem dar uma palavrinha aqui para o público. Né? Se manifestem aí, por favor. Adri. Adri, vou passar a palavra para você, viu?
Agora sim, estão me ouvindo? Sim. O Discord me deu uma trollada hoje com áudio. Boa noite, pessoal. Eu sou Adriana Pinto, da BCA. Estou bem cansada. A gente, assim como os meninos aqui, articulamos sobre esse assunto a semana inteira, especialmente hoje. Eu estou com um raciocínio bem lento aqui, eu peço desculpas. Eu queria abrir dizendo que eu estou sofrendo represárias de parlamentares, de outras associações. Até então era via BCA, agora eu recebi uma frase, cuidado, Adriana. Eu gostaria de falar isso para que eu tenha testemunhas. Adriana, você pode aumentar o seu volume só um pouquinho, que a galera tá falando que tá um pouco baixo? Pois é, eu tô com um problema e eu perdi meu fone de ouvido. Tá melhor se eu chego perto do microfone? Não, né? Chegando perto ajuda sim, Adriano. Oi? Chegando perto aumenta um pouco, sim. Bom, vou tentar ser breve. A BCA é uma entidade representativa, a gente é regido por um estatuto, então nós temos espaços que a gente pode frequentar e limitações de ação, né? O que a gente fez com o Arte Viva a intenção foi um chamamento para reunir pessoas, grupos interessados a debater sobre isso, porque eventualmente, assim como outras entidades como a Abra, por exemplo, a Abra Games, nos vem perguntar numericamente, primeiro, qual é a opinião da classe? Quantas pessoas estão mobilizadas? Para eu responder isso minimamente com verdade, ou né, o próximo a isso, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa fazer uma assembleia. E queremos uma regulamentação ética. Eu acho que sem regulamentar eu fico meio assustada, mas também se vier uma regulamentação torta, não queremos. Espero que eles não nos calem. Eu acho muito complicado lutar contra Big Techs, eu não tenho essa pretensão, do sentido que eu quero dizer que acho que ninguém tem esse tamanho, um país inteiro não tem esse tamanho, mas, no mínimo, falar, reivindicar e nos organizar, eu acho que é nossa obrigação, eu acho que é o nosso direito. Eu sou mãe, trabalho com isso há 25 anos, pago meus boletos disso e eu estou apavorada com isso. E eu não posso nem conversar com meus pares sobre isso. Tá bem complicado, assim, nesse sentido. E, pessoalmente, eu estou sendo ameaçada e gostaria de contar com a ajuda dessa frente aí, dessa comissão, que a minha proposta é que a gente saia daqui com uma comissão representativa de todas as frentes, de todos os artistas, de cada um, de mão de obra da cultura brasileira. Eu acho que é isso, gente. A BCA está disponível, temos os nossos canais. O grupo a gente teve que fechar por hora, o grupo do WhatsApp, que é um grupo aberto. Mas seguimos, vamos abrir na semana de volta para ver se... Tava ficando difícil, sabe, pra gente? Somos humanos também. E somos voluntários e somos poucos na diretoria. Então a gente não deu conta, a gente resolveu fechar, até por... Temos um grupo de advogado que advoga para a BCA e foi sugestão deles, e não com os pares, mas com esses não pares, a gente só vai falar agora institucionalmente, via e-mail à BCA. Contem conosco e se vocês puderem todos estarem presentes para a gente fazer uma coisa quantitativa, inclusive o número de pessoas que está aqui já nos diz muito. Né? Eu já posso dizer, olha, numa primeira assim, assembleia já tinham X pessoas, porque nos perguntam oficialmente esses números. É isso, pessoal, boa noite para todos. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo seu trabalho. Sinto que você esteja passando por essas situações e você pode contar com a gente, sim. Vou chamar aqui para o palco o JP da União dos Trabalhadores da Animação Brasileira para dar o recado dele aqui para a gente. JP, você está aí? E aí, beleza? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Boa noite, sim, perfeitamente. Vamos lá, boa noite. Primeiramente, muito obrigado, tá, por vocês estarem aqui hoje, sexta-feira à noite.
Eu tinha separado algumas coisas para falar para vocês, porque é a primeira vez que eu estou em contato com um grande número de pessoas da ilustração, né? A gente mexe sou da UTAB, tá? Estou aqui representando a UTAB, que é a União dos Trabalhadores da Animação Brasileira. Vou falar brevemente o que é a UTAB, só porque senão a gente vai se estender muito, mas quem quiser saber sobre a UTAB, a gente sabe que muita gente da ilustração acaba trabalhando também para animação, né, principalmente na parte de cenários, personagens e tudo mais, então pode entrar em contato comigo aqui pelo Discord mesmo, e a gente vê, apresentar a UTAB para vocês em mais detalhes. Mas eu acho que eu acabei... eu não queria muito falar sobre as coisas que a gente tem para dizer antes de comentar sobre a fala da Adriana. Eu acho que é muito pesado o que está acontecendo. Não faz sentido a gente se organizar e alguém está sendo ameaçado por isso, principalmente porque o que está acontecendo, a gente que está acompanhando de perto o que está rolando, para a gente não faz o menor sentido. Adriana, você pode contar com a UTAB, tá bom? Eu estou aqui representando a UTAB hoje, mas tem outras pessoas na UTAB que com certeza também estão disponíveis aí para a gente trocar essa ideia, para ajudar. Nem eu, nem Chua, nem ninguém de nenhuma frente de trabalho está recebendo esse tipo de resposta dessas pessoas, então a gente sabe muito bem por que eles estão atacando a você em particular. E a gente não concorda com isso, não adianta a gente dizer que a gente não é machista, que a gente não é misógino, se a gente não for anti-machista, se a gente não for anti-misoginia, então pode contar com a gente para bater de frente numa conversa adulta com essas pessoas, porque para a gente o que algumas das pessoas que estão falando algumas coisas para você, tá se comportando como um moleque, assim, tá um negócio muito estranho. A gente não tem uma assessoria jurídica na UTAB ainda, mas se a gente conseguir encontrar alguma coisa, a gente pode te ajudar, tá? Se quiser entrar em contato com a UTAB, fica à vontade. Bom, mas aí eu queria falar sobre a UTAB, então, e sobre essas questões todas de inteligência artificial, gente. A visão da UTAB sobre a inteligência artificial, de maneira genérica, de maneira aberta, ela não é negativa. A inteligência artificial, de maneira abrangente, ela não diz nada. Mas a inteligência artificial que está sendo chamada de generativa, que também é um nome de marketing, isso, tá? Ela não necessariamente é generativa tecnicamente, tá bom? Mas ela é uma ferramenta que a gente enxerga como precarizadora do trabalho. A gente não enxerga essa ferramenta e essas tecnologias como uma coisa nova que está surgindo e que simplesmente é uma ferramenta legal ali para a gente se adaptar ao novo mercado. A gente entende que essa ferramenta ela é substitutiva, ela vai substituir a mão de obra, então não vai existir um cenário, não vai existir emprego, não vai existir ocupação para que a gente possa se adaptar. A gente simplesmente vai ser descartado. Então, tem essa questão. A gente também entende que a inteligência artificial, da maneira como foi criada, da maneira como os bancos de dados estão sendo criados, né? Já começou errado, já começou lá atrás de maneira errada, com contratos abusivos para que você use um pacote Adobe e você é obrigado a aceitar que eles vão usar o seu trabalho para alimentar a IA. Ou se você quer colocar o seu portfólio em algum lugar, né, aí você acaba tendo que aceitar esses termos, né, é um termo de adesão, você precisa colocar lá e é isso, e não tem o que ser feito. Então, se não dão para a gente uma possibilidade de consentimento, não tem como a gente consentir. Né, não há consentimento quando a gente é obrigado a consentir, senão a gente não consegue usar as ferramentas de trabalho, tá? Então a gente tem essa questão que vai além do que a gente discute lá na PL, tá? Como essa é uma assembleia que a gente acabou vindo aí de uma semana de trabalhos em relação a esse projeto de lei, a gente então tem algumas coisas que a gente gostaria de falar especificamente sobre esse projeto de lei, mas eu queria deixar para vocês claro que a visão da UTAB ela é muito maior do que o que está sendo dito ali
dentro da PL. A gente sabe que existem questões éticas, a gente sabe que existem questões ali de crime acontecendo, até porque quando a gente fala sobre essas IAs, mesmo que a gente esteja falando do nosso trabalho aqui no Brasil, das nossas imagens, fotografias, vozes e tudo mais, a gente sabe que esses bancos de dados estão sendo usados de maneira internacional. Então a gente também acaba levando em consideração leis que são de outros países, e em determinados países o que está acontecendo já é considerado criminoso. Então, a gente tem essa percepção, mas em relação à PL, assim, de maneira mais objetiva, a gente queria dizer que dentro da UTAB existem, eu não quero falar por mim, né, mas assim, das discussões que a gente teve dentro da UTAB, a gente acha que, na verdade, nem devia ter IA, a gente devia mesmo era conseguir deletar os bancos de dados. Mas como isso provavelmente não vai acontecer, e existe essa PL para regulamentar, a nossa posição ela é favorável a existir uma regulamentação, tá? Para que exista regulamentação, mas que essa regulamentação seja feita de maneira que, a gente tenha controle sobre o que a gente vai permitir que seja usado, né? A partir de agora, porque né, até então a gente não teve muita opção, mas que a gente tenha pelo menos condição de falar sobre isso, de mostrar para o mundo que ó, não está rolando, né? Mas de regulamentação especificamente, a gente precisa que os direitos autorais sejam respeitados, e principalmente a gente viu que a gente não vai conseguir, infelizmente, educar os parlamentares agora para falar com eles, olha, tá difícil porque vocês não entendem o que é essa inteligência artificial. Existe ainda uma percepção, infelizmente, de que talvez as pessoas possam ser remuneradas de alguma forma. Tá um pouco difícil essa conversa, porque na verdade o nosso trabalho, quando ele já está lá na inteligência artificial sendo usado e tudo mais, a gente não tem como rastrear que o nosso trabalho foi usado, né? Então a gente precisa que tenha uma comissão ali que realmente vai fazer a parte de fiscalização disso e como que isso vai ser feito. Então, dentro dessa PL, a gente gostaria de colocar ali, pelo menos indicações de como que a gente precisa ter um controle sobre como as coisas vão ser feitas. Não adianta simplesmente a gente regulamentar, mas não existir um órgão normativo para estabelecer as normas e para fiscalizar como que esse trabalho vai ser feito. Tá? A gente percebeu, então, que a gente quer, pelo menos para a UTAB, né, era um caminho para a gente, que exista, sim, uma regulamentação. Então, a gente é favorável ao projeto de lei, mas não como ele está sendo feito agora com essa quantidade de emendas. As emendas que vieram nessa semana, elas têm uma visão minha, tá, gente? Não sou detentor da verdade, mas minha e também que a gente discutiu ali na UTAB. São emendas para furar o projeto de lei. São emendas para que esse projeto de lei tenha vários buracos, né, para que a gente acabe perdendo direitos sobre o que a gente constrói como artistas. Então a gente também quer rever essas emendas pontualmente, tá? Porque essas emendas elas estão ali atrapalhando muito. Então a gente é favorável sim a ter o projeto de lei, mas a gente precisa pontuar certinho ali essas emendas. Existem mais coisas sobre, se vocês quiserem conversar com a gente, fica à vontade, o meu tempo aqui ele se esgotou, tá bom? Mas eu gostaria que vocês quiserem entrar em contato com a gente para conversar sobre isso, ficaríamos agradecidos de ter esse feedback de vocês. Mas saibam que, então, a posição nossa é favorável a existir o projeto de lei, mas a gente precisa que ele seja escrito de uma maneira que respeite, de fato, os direitos, principalmente os direitos de autoria, levando em consideração que muitas das coisas que a gente faz não é só o que a gente fez ali de trabalho escrito ou visual, mas principalmente o pessoal da dublagem, que a voz dessas pessoas é também a ferramenta de trabalho, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela poder de fala aqui, Chua. E se eu tiver condições de falar mais alguma coisa depois, alguém quiser falar comigo no privado, fica à vontade para entrar em contato comigo pelo Discord. Perfeito, JP. Agradecemos demais aqui pela sua presença, pela sua participação. Adriana, o Diogo, eu já vou te passar a palavra em breve. Adriana, você quer complementar mais alguma coisa?
Vou passar a palavra, então, para as lideranças que estão sendo representadas aqui pelo coletivo Univos de Quadrinistas, para que eles possam dar um recadinho aqui também. Seja bem-vindo, Diogo. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Massa. Bom, primeiramente, gente, eu quero dar boa noite a todos vocês, me solidarizar aos companheiros e companheiras aí que estão sofrendo algum tipo de perseguição em relação a essa movimentação. A gente sabe que, historicamente, toda organização da classe trabalhadora, em alguma medida, é perseguida quando se organiza para lutar pelos seus direitos, né? Então, toda a minha solidariedade aí, Adri, no que a gente puder somar, eu particularmente, mas também o coletivo Quadrinistas Univos, pode contar com a gente. Também quero agradecer esse espaço, acho que é extremamente importante o que está sendo feito aqui, gente. A gente tem sim já as lutas acontecendo de forma fragmentada, cada um em seu espaço, mas todos nós estamos sendo atingidos pela mesma questão, né? Então acho importante essa articulação, acho importante isso que está sendo feito, espero que isso gere bastante resultado, mas também deixo aqui um apelo a todos que estão ouvindo aqui para que participem ativamente dessa construção e que possam somar em algum grupo de trabalho que venha a acontecer, que possam, de alguma maneira, sempre ressoar essas articulações e, materialmente, colaborar com a existência delas. Né? Então, bom, para quem não conhece, o coletivo Quadrinistas Univos é um coletivo que nasceu em decorrência do FIC de 2022, naquele momento a gente estava numa conjuntura que houve alguns eventos de quadrinhos bastante duvidosos, que desmobilizaram basicamente toda a categoria não ia a esse evento, algumas pessoas acabaram sofrendo com isso. Naquele momento eu e um companheiro, um camarada meu, já estávamos discutindo a necessidade da gente ter um coletivo para discutir as condições de trabalho dos quadrinistas, que é uma categoria em sua maioria de trabalhadores informais, não possuem aí vínculos empregatícios, que tem geralmente 2, 3 trabalhos, né? Um trabalho para sustentar, para pagar boleto, e o quadrinho, que é um outro trabalho que dispensa, que gasta muito tempo, mas não é um trabalho rentável, né? Enquanto a gente tem um mercado aí bastante já consolidado pelo monopólio da Maurício de Souza, por editoras gigantes como a Panini, e aí orbitando esse setor, para ser bem sucinto, a gente tem algumas pequenas editoras e a gente, mais longe ainda, né? Na periferia de tudo isso. Eu queria aqui, em nome do coletivo, colocar aí ombro a ombro na luta pela regulamentação, já que que as nossas demandas possam ser ouvidas, né, para essa regulamentação, que acho que já é quase que está posto que vai acontecer de alguma forma, mas que ela não se paute pelo mercado, que assim isso vai precarizar ainda mais o nosso ofício, né, e nós especificamente quadrinistas já somos bastante precarizados aí. É importante dizer também, gente, né, acho que foi o JP que trouxe essa questão, e aí eu quero reiterar isso novamente. Desde sempre já utilizam os nossos dados de alguma maneira, e isso de forma bastante obscura. As redes sociais, em alguma medida, sempre foram plataformas, né, que eu coloco algumas aspas, de espionagem, que são mantidas por empresas estrangeiras aí, que possuem acesso já a um enorme banco de dados em relação a gosto, reação, consumo, entre algumas outras coisas. E não é à toa que a gente tem aí já campanhas políticas históricas atreladas a esse conjunto de banco de dados, né? E aí, 2 exemplos bem claros que a gente teve foi o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil, que se utilizaram de alguma forma dessa relação de dados. E aí, a gente está falando agora da inteligência artificial, que vai, em alguma maneira, tem algum sentido com isso também. A regulamentação, ela vai acontecer, para mim isso está posto, né? De alguma forma também, como o JP colocou, que não existisse a inteligência artificial, mas se a conjuntura que está posta é de que vai acontecer e que a gente precisa de uma regulamentação, é preciso que essa regulamentação passe por um longo processo de audiência, onde as nossas categorias, que abrangem todo tipo de setor que trabalhe com arte, seja música, animação, ilustração, inclusive setores da sociedade civil que sofrem com os males causados pelo uso indiscriminado dessa ferramenta, né, que vai desde elaboração da notícia falsa até crimes de todo tipo, em especial de pedofilia, pornografia, com uso de imagem de terceiros de modo geral, que sejam ouvidos a partir dessas audiências. A gente precisa ser ouvido e a nossa voz, a nossa movimentação, a nossa articulação precisa pautar de que forma vai estar posto essa regulamentação, para que não precarize ainda mais isso, né? Então, mas eu sei que a gente vai falar disso mais à frente, então não vou me aprofundar muito em relação a isso. Também acho que é importante, porque isso vai muito além, né? Essa luta que a gente está fazendo, ela também tem relação com a própria conjuntura nacional e com a própria conjuntura internacional.
Então acho que é nosso dever também estar de olho no que está acontecendo no Brasil e nos colocar também de forma crítica as questões. A gente tem agora acontecendo a questão do PL da gravidez infantil, que é um absurdo, é um retrocesso, né? Isso só para citar alguma coisa de forma mais imediata. A gente no Coletivo Quadrinistas Unidos está fazendo das tripas corações, tentando se mobilizar e somar em todas as lutas possíveis, mas a gente sabe que tem lutas que são mais imediatas para nós, né? Mas dentro do que for possível a gente está aí somando. Então, só para finalizar, agradeço mais uma vez o espaço da fala, o espaço da articulação. Espero que a gente consiga sair daqui hoje com questões concretas, com atividades, enfim, com mobilizações, que a gente consiga atingir de fato, a partir do nosso olhar, a partir das nossas questões aqui, enquanto categoria, que vai ser afetado a partir dessa regulamentação, que a nossa voz seja ouvida e que faça aí enfim, que tome algum sentido dentro dessa regulamentação, gente. É isso, agradeço.